Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de turismo. O turismo brasileiro teve o melhor resultado para agosto dos últimos 6 anos. A melhora se deve principalmente à retomada das viagens após a pandemia. O faturamento foi de 17 bilhões e 600 milhões de reais em todo o país. Após a pandemia, a retomada do turismo acelera em vários segmentos, de negócios, cultural, de aventura. O Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo informou que de janeiro a agosto deste ano, o setor do turismo faturou 129 bilhões de reais, um aumento de 33% em relação a 2021 e de 41% na comparação com 2020. Entre os segmentos que mais contribuíram para o rendimento em agosto estão os transportes aquaviário, aéreo e terrestre. A temporada de cruzeiros de 2022 pode ser a maior dos últimos 10 anos. Somente nesse setor devem ser injetados na economia cerca de 4 bilhões de reais e gerar em torno de 44 mil empregos diretos e indiretos. A estimativa do governo é que de janeiro a dezembro o país receba cerca de 4 milhões de turistas estrangeiros. Olha, e para quem gosta de viajar, atenção a essa notícia. Ao contrário deste ano, 2023 vai ter vários feriados prolongados. Considerando as datas nacionais, estão previstas 7 emendas, que podem virar 9, contando aí com os pontos facultativos. Para quem gosta de aproveitar feriados prolongados, 2023 guarda uma boa surpresa. Se em 2022 os dias de descanso caíram em boa parte em finais de semana e às quartas-feiras, em 2023 estão previstas pelo menos 7 datas comemorativas que permitem as emendas e feriados prolongados no país. Considerando ainda prováveis pontos facultativos nacionais, esse número sobe para 9. A maioria dos feriados nacionais prolongados se concentra no segundo semestre do ano. No período, somente o dia 15 de novembro, em que é comemorada a Proclamação da República, cai na quarta-feira. Além dos feriados oficiais do país, há ainda os municipais, que têm diferentes programações em cada cidade. A lista oficial de feriados e pontos facultativos deve ser publicada em dezembro pelo Ministério da Economia. Mas já é possível fazer as projeções com base nos dias festivos que se repetem todos os anos. E olha só, muitos usuários relataram dificuldades para acessar o Instagram nesta quinta-feira. O site Down Detector, que reúne relatos de instabilidade, registrou problemas por volta das 10 horas e 50 minutos. Foram mais de 1.036 reclamações de usuários que disseram não conseguir carregar a página da rede social. Mudando de assunto agora, a gente fala de eleições. Partidos políticos e candidatos que disputaram o primeiro turno das eleições têm até o próximo dia 1º de novembro para prestar contas junto à Justiça Eleitoral sobre os gastos de campanha. Os partidos que concorreram isoladamente em coligações ou que integram federação partidária devem apresentar o detalhamento da movimentação financeira de forma individualizada nos níveis municipal, regional e nacional. Devem ser informados, inclusive, as receitas e gastos relativos a candidatos a vice e suplentes, quando houver. Apesar da proximidade do prazo final, apenas 9,74% dos candidatos e 1,43% das agremiações prestaram contas à Justiça Eleitoral. O TSE aconselhou os responsáveis por repassar as informações partidárias a agilizar o envio, não deixando para fazê-lo na última hora. Principalmente porque, devido à realização do segundo turno no próximo domingo, os sistemas eletrônicos do tribunal estarão indisponíveis a partir das 18 horas de 28 de outubro até as 8 horas de 31 de outubro. As legendas que deixarem de prestar contas à Justiça Eleitoral podem perder o direito às cotas dos fundos partidário e especial de financiamento de campanha até que a irregularidade seja resolvida.
Também pode haver a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário após decisão com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa. E vamos agora de notícias internacionais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, divulgou um relatório hoje que aponta um fracasso global no combate às mudanças climáticas e também no controle da temperatura mundial. Além disso, Guterres pediu para que seja diminuída a lacuna entre o que já foi alcançado e o que é necessário para respeitar o Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Compromissos climáticos globais e nacionais estão lamentavelmente abaixo dos objetivos. A janela para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius está fechando rápido. Emissões precisam ser cortadas em 45% nesta década, mas como confirma o relatório de lacunas de emissões, elas permanecem em níveis altos e ainda crescem. Guterres afirmou que o mundo caminha para uma catástrofe global. O público-alvo do apelo são os governos, em particular do G20, as economias mais ricas do planeta, além de atores privados e instituições financeiras. A fala do secretário-geral acontece em um contexto em que cada vez mais governos, empresas e cidades firmam compromissos com a neutralidade do carbono, mas que, na maioria dos casos, não vão ser cumpridos até 2050. Olha, e atenção a essa notícia de saúde. Um estudo americano indicou que a varíola dos macacos é mais preocupante para pessoas com HIV ou sistema imunológico fraco. Em todo o mundo, há cerca de 77 mil casos da doença. Pessoas com sistema imunológico enfraquecido podem apresentar sintomas graves e até morrer de uma infecção por varíola dos macacos. O estudo divulgado no relatório semanal do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontou que a varíola dos macacos pode ter impactos maiores em pacientes imunossuprimidos, como os HIV positivos. Um novo estudo descobriu que 82% dos 57 pacientes monitorados tinham um sistema imunológico gravemente enfraquecido, causado na maioria das vezes pela infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Desse número, 95% eram homens e 68% eram negros. De acordo com o relatório, 17 desses pacientes foram hospitalizados na unidade de terapia intensiva e 12 morreram. Para os pacientes com suspeita de infecções por varíola dos macacos que testam positivo para o HIV, o Centro de Controle de Doenças recomenda iniciar o tratamento o mais rápido possível, antes mesmo que a infecção por varíola dos macacos seja confirmada. E olha só, faltam 24 dias para a Copa do Mundo. Tá chegando. No Boletim Esquenta Catar de hoje, o Leonardo Félix, o nosso comentarista de esportes, fala sobre a questão ambiental no país sede. O Catar tem um plano de ação climática para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Vamos conferir. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar sobre o meio ambiente no país sede do Mundial. Apesar de ser um país moderno e inovador, sempre lançando tendências para o mundo, o Catar é considerado um dos maiores poluentes do planeta. Isso se deve ao surgimento e desenvolvimento de metrópoles e áreas urbanas com enorme fluxo de veículos, além de vasto parque industrial no ramo do petróleo e gás natural. Com isso, o país planeja reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 25% até 2030 e lançou um plano de ação dias antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26, realizada em novembro do ano passado em Glasgow, na Escócia. É isso aí, tá chegando a hora, faltam 24 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. É isso aí, Léo, tá chegando. E amanhã tem mais Boletim Esquenta Catar 2022. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!